Tem muita gente desconectada de si mesmo, que não presta atenção como funciona, o que lhe faz bem, o que lhe faz mal, passa muito tempo alienada. Alguns são até meio zumbis. Acorda para viver. Essa é a nova série que a gente está iniciando aqui no canal e a gente não vai trazer respostas com ela não. A ideia é fazer questionamentos, provocações, estimular reflexões com o objetivo de te ajudar a despertar, a olhar para si mesmo e encontrar respostas dentro de si. Porque a gente sempre quer respostas, mas normalmente a gente vai buscar fora, quando elas estão aqui dentro. Então vamos aprender a olhar para elas? Então vamos lá. Começamos a série falando sobre zumbis. Será que você é um zumbi? Claro que não, né? Mas não estou falando daqueles zumbis lá dos filmes, dos seriados, que andam lá todo cambaleando, todo meio destruído. Mas o que são zumbis? São mortos-vivos. São seres privados de vontade própria, sem personalidade, que perambulam, não vivem. Agora fez meio sentido, né? Agora a gente vê bastante gente por aí, né? Mas será que a gente não tem um pouco disso também? Então vamos lá, vamos olhar quais são os itens que faz com que a gente fique meio zumbi. Primeiro, viver no automático. Sabe aquelas pessoas que se movem de uma forma mecânica, que realizam sua rotina sem atenção, que fazem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, que parece que nem estão nesse mundo? Sabe aquela pessoa que não lembra nem o que comeu na hora do almoço? Que sai de casa para o trabalho e não percebe nem o trajeto que fez? Saiu do ponto A e chegou no ponto B e como se tivesse transportado? Aquelas pessoas que estão no automático. E aí? Como é que tá aí? Você está no modo automático ou manual? Segundo item, pessoas sem consciência. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo sem estar presente no que elas estão fazendo? Então, é como se elas não vivessem uma realidade ali, o presente. Elas vivem viajando. Ou elas estão, às vezes, no futuro, imaginando, se isso acontecesse, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, blá, blá, blá. Ou vivem no passado, ou lembrando de coisas que aconteceu, ou remoendo coisas lá de trás, ou pensando, eu devia ter feito isso, devia ter falado aquilo. Ou ainda, pessoas que vivem, sei lá, fantasiando, né? Se acontecesse isso, se tal, criando, imaginando historinhas, contos de fadas e tal. Sabe, as pessoas que elas não estão conscientes, elas não estão presentes, né? O tá consciente tá ali, né? Junto com pessoas que fazem as coisas de forma presente, né? Então, e aí? Como é que tá seu estar consciente, né? Próximo item. Fazer as coisas da moda. Sabe aquelas pessoas que vivem na moda? Então elas usam as roupas da moda, elas vão nos lugares da moda, elas têm as linguagens, as gírias da moda, tem aqueles amigos também que sempre estão na moda. Tá, que há de ruim nisso? O problema é viver na moda sem se questionar se aquilo realmente é bom para si, se aquilo te faz bem, se é que esses lugares que estão na moda são os que realmente te acrescentam algo? Será que esses seus amiguinhos da moda aí realmente são os que são amigos mesmo ou são só as companhias de passatempo? Sabe? Esses questionamentos. Falando em questionamentos, o próximo item fala disso. Pessoas que não questionam informações. Sabe aquelas pessoas que recebem, aceitam, seguem e ainda repassam? Não estou falando só de fake news, galera. Isso também, né? Aquelas informações que só pega, recebe e compartilha. Mas também
muitas coisas para a vida, por exemplo, dietas. Ah, fulano fez tal dieta, então eu vou fazer também. Ah, dica para melhorar isso, dica para ser aquilo, blá, blá. Sabe, as pessoas vão pegando as coisas e não questionam se aquilo é verdadeiro. Qual que é a veracidade daquilo? Qual que é a fonte? E principalmente assim, será que aquilo se encaixa na sua vida? Porque às vezes assim, uma coisa, uma dieta, um tipo de exercício, uma atividade física, é bom. Mas é bom para aquele ciclano, para aquela pessoa que tem um ritmo, um estilo de vida diferente do seu. Então, não necessariamente aquilo vai ser bom para você. Certo? Então, e aí? Você está nesse padrão só copia e cola ou está questionando algumas coisas aí? Próximo tópico. Ritmo de vida acelerado. Cara, tem muita gente correndo. E não é correndo no bom sentido, é numa vida acelerada, cheio de atividades, sem intervalo, que vivem acelerados aí, né? E sabe o que é pior? Essas pessoas ainda se acham importantes. Aí você pergunta como é que tá. Nossa, na correria. Como se fosse, uau, algo bom, né? Viver assim, correndo, como uma máquina. É porque máquina não vive, né? Ela só faz. Normalmente as pessoas que estão nessa correria estão nesse modo, né? Apesar de elas dizerem que fazem, muitos dizem que fazem coisas para si, faz essa atividade, mas, cara, dá tempo de refletir, de sentir nessa história? Porque, né? A gente pensa, sente e faz. São 3 modos que eles têm que estar mais ou menos em equilíbrio. Se você está no modo só faz, opa, tem alguma coisa desequilibrada na sua vida aí, né? Último tópico, para você refletir se você está meio zumbi. Medo de viver. Tem muita gente com medo de viver. As pessoas... Sabe o que é engraçado? Assim, tem muita gente com medo de morrer. Aí você fala, tá aí, ok, né? Medo de morrer. Mas o problema é que essas pessoas, as que mais têm medo de morrer, são as que têm medo de viver. Isso eu constatei muito na pandemia. Sabe aquelas pessoas que estavam mais preocupadas, assim, que não saíam, que faziam todos os tipos de limpezas, que não conversavam com as pessoas, assim, até não olhavam no olho, porque talvez o vírus transmitisse pelo olhar e tal. Essas pessoas morrendo de medo de morrer, é as que mais têm medo de viver. Aí você observa para a vida delas, é aquelas pessoas que elas não fazem nada. Porque tudo é perigoso, ou é caro, ou elas não têm tempo, ou não têm companhia, ou não confiam em ninguém para contratar para assessorá-las ou para fazer o serviço que elas querem e precisam. Sabe, aquelas pessoas que sempre estão inseguras, que elas não vão para a vida, elas não vão buscar ser felizes. Elas vivem com medo. Elas têm medo de morrer, mas também têm medo de viver. E aí? Algum desses itens te tocou? Se sim, está na hora aí de fazer uma pausa, de rever sua forma de viver a vida, né? Tire um momento, reflita. É isso que você quer para si? Viver desse jeito? E aí? Se você ficou até aqui, eu acredito que você tenha gostado do conteúdo. Pelo menos ele deu uma provocada aí, né? Então, deixa um like pra gente aí, curte o vídeo. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso também, aproveita e compartilha. E se inscreve no canal para continuar acompanhando a série aqui, que tá bem legal. Tá bem? Grato!